Ascética meditada, tradução de Emérico da Gama. Capítulo 7 da Esperança Cristã. Dentre as virtudes que deixam um sulco mais profundo no espírito humano, que influem mais notoriamente sobre a vida e a atuação dos homens, destaca-se a virtude cristã, teologal, da esperança. Na verdade, um mesmo homem, conforme viva sob o impulso da esperança ou permaneça paralisado sob o peso do desespero, aparece-nos, e é, verdadeiramente, como um gigante ou um pequeno. Na nossa convivência e nos nossos encontros humanos, todos os dias presenciamos, não sem surpresa e mágoa, estas transformações surpreendentes. O nosso século padece, porventura mais do que nenhum outro, da falta desta virtude. Quantas filosofias, quantas atitudes, quantos estados de ânimo dos homens do nosso tempo não mergulham as suas raízes em almas sem esperança, divididas entre a angústia e o temor, uma angústia que nada pode dissipar, um temor que nada pode afastar. A verdade é que o homem não pode viver sem esperança. A esperança é a chamada do Criador, princípio e fim da nossa vida, a que nenhuma criatura humana pode fugir, é a voz do Redentor, que deseja ardentemente a salvação de todos os homens. Ninguém pode recusar-se a escutá-la sem perder a paz da alma, é a profunda nostalgia de Deus, que Ele próprio introduziu em nós. Dom maravilhoso. Depois de ter realizado, em relação a cada homem, aquelas inefáveis obras das suas mãos que, na linguagem dos teólogos, se chamam criação, elevação e redenção. Através dos séculos cristãos, poucos, como Santo Agostinho, souberam exprimir, com aquele tom persuasivo de conhecimento adquirido, com aqueles acentos comovidos de experiência sofrida, esta nostalgia profunda do coração humano. Escritor de intuições elevadas e de profundos estados de alma, soube definir num grito do seu espírito magnânimo toda a condição do homem, viajante nesta terra. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. Detenhamo-nos por um instante nesta frase, para procurarmos esclarecer melhor o nosso trabalho e saber a razão das nossas ânsias. Não é possível eliminar, erradicar a nostalgia que cada um traz dentro de si, enraizada na nossa própria pessoa humana, que está destinada a ver Deus um dia a gozar para sempre dele. Esta nostalgia será sempre o nosso companheiro de viagem, o amigo das horas alegres e tristes da nossa jornada terrena. Mas pode, e deve, ser aliviada, e para isso está a virtude da esperança. Na segunda parte da frase de Santo Agostinho, deixa-se realmente uma porta aberta, enquanto não descansar em ti. Se esta porta estivesse fechada, a inquietação e a nostalgia converter-se-iam em desespero e angústia. Enquanto estivermos a caminho, enquanto permanecermos como viajante nesta terra, traremos dentro de nós a nostalgia de Deus e uma inquietação obscura, gerada pela incerteza, acerca da obtenção do nosso fim último. Com efeito, salvo uma revelação privada de Deus, ninguém pode estar certo da sua própria salvação eterna. Nostalgia e inquietação que podem, e devem, agora que estamos convencidos disso, ser mitigados pela esperança cristã. Nós, cristãos deste mundo, apoiamo-nos na esperança, e quando a esperança findar, tal como a fé, no fim da nossa vida terrena, então teremos a alegria da posse sem sombras e o reino da caridade sem mais temores. No fim da nossa vida humana, meu irmão,
Espera-nos ou a alegria da posse ou o desespero de nos vermos privados para sempre de Deus. A esperança, virtude teologal, faz-nos tender continuamente para Deus, pela confiança no socorro que Ele nos prometeu. Tende confiança, eu venci o mundo. O motivo formal, como diriam os teólogos, desta virtude é o próprio Deus Auxiliador. A onipotência auxiliadora. E, apesar disso, acontece tantas vezes que nós, cristãos, e esta é uma das muitas contradições da nossa vida, substituímos na nossa alma e no nosso coração a grande e bela esperança, que há de Deus e do nosso último fim, por outras mais pequenas, embora sugestivas, esperanças humanas. Não é que os cristãos não devam ter esperanças humanas, antes pelo contrário. Existem esperanças belas e nobres que devem estar presentes no nosso coração mais que em nenhum outro. Mas também aqui, na província da esperança, é preciso que na nossa alma e no nosso coração reinem a ordem, a hierarquia e a harmonia da esperança, e que nenhuma esperança humana, por mais nobre e bela que seja, possa obscurecer a luz e diminuir a força da esperança em Deus, nosso fim último, possuído e gozado para sempre na vida eterna. É por isso que não raras vezes na nossa vida a Deus, mediante o jogo da sua providência, faz cair compassivamente algumas esperanças humanas que o nosso padrão de valores pessoal talvez tivesse exorbitado, a fim de impedir que possam ocupar no nosso coração lugar que só a grande esperança de Deus deve ocupar. É preciso então que saibamos secundar o jogo da providência e que aprendamos a restabelecer a verdadeira ordem de valores na escala da esperança. Deus ajudar-nos a, eficazmente, acalmar todas as esperanças humanas que, em atenção à ordem estabelecida por Ele, não tenhamos hesitado em colocar no seu justo lugar. Mas se, pelo contrário, ao abalarem-se por disposição divina as esperanças humanas, repustarmos persistindo em afastar de nós a grande esperança de Deus, cavaremos com as nossas mãos um fosso de rebelião e desespero. Não preciso de te dizer quantas crises deste gênero conheci, tu mesmo terás tido experiência de muitas. Crises de que não raro só tomamos conhecimento pela aparência humana exterior, e aqui damos o nome de complexo ou nervoso, enquanto a verdadeira realidade é outra, e o diagnóstico é de natureza mais espiritual, de conteúdo mais profundo. De uma coisa podes estar certo, enquanto não possuirmos e vivermos a verdadeira virtude cristã da esperança, a nossa vida estará desprovida de firmeza, e permaneceremos na instabilidade. Passaremos com extrema facilidade da presunção, quando tudo correr bem e a nossa vida não experimentar sobressaltos nem desilusões, para o desencorajamento, que despertará e se anichará no nosso ânimo o menor contratempo que altere as nossas previsões, ferindo a nossa susceptibilidade, invalidando os nossos programas ou desiludindo as nossas esperanças. A virtude da esperança profundamente vivida, coloca-se acima de tais diversidades, convertendo-se em firmeza invencível e abandono confiante, numa permanente fidelidade ao dever. Lembras-te das palavras de Cristo às águas agitadas e ameaçadoras do mar da Galileia? Cala-te, acalma-te. Parece encanar a voz da esperança que, com a sua força, impõe silêncio ao tumulto interior do desalento. E sobreveio uma infinita bonança. Esse é o fruto da esperança, a calma, a serenidade, a paz. Como ensinam os teólogos, a esperança dá uma certeza de tendência. Afirmação Tomás.
Não obstante os nossos insucessos, as nossas incoerências, as nossas culpas, devemos sempre esperar em Deus, que prometeu ajuda àqueles que o procuram com humildade e com perseverança. Pedi e recebereis. O quê? Os bens temporais, condicionalmente, na medida em que forem úteis à nossa salvação eterna, as graças necessárias, sem condições, e não apenas a graça, mas o Espírito Santo, altíssimo dom de Deus. E aqui retornam espontaneamente ao nosso espírito as palavras de Jesus à samaritana: se conhecesses o dom de Deus. Se verdadeiramente conhecêssemos e compreendêssemos, na sua plenitude, o dom de Deus, invocaríamos com mais frequência o Espírito Santo, e procuraríamos confiadamente não nos desviarmos do caminho reto e alcançar sem quedas nem demoras o nosso fim último. A batalha da esperança cristã deve ser travada todos os dias. O Senhor governa-me, e nada me faltará. Plenamente convencidos, porque isso faz parte da própria virtude teologal da esperança, de que esta não depende dos nossos méritos ou virtudes, mas da misericórdia e onipotência de Deus. Com efeito, à luz da esperança, Deus aparece-nos, não pelo apreço dos nossos merecimentos, mas pela generosidade do vosso perdão. Como repetimos todos os dias numa das orações da Santa Missa. Fazendo finca nas forças que obtemos desta virtude teologal, devemos aprender a combater os movimentos de desânimo cotidiano que dificultam o nosso caminho cotidiano para a perfeição evangélica. Devemos aprender a resistir, também diariamente, às alfinetadas do pessimismo que, com o decorrer do tempo e a monotonia da vida, tendem a aumentar. Estes estados de ânimo encerram qualquer coisa que evoca na nossa memória, com a sua força pacata e um pouco melancólica, duas figuras evangélicas: a mulher curvada e o homem da mão direita tolhida, duas figuras que, pelo seu abatimento, pela sua fraqueza e inatividade, estão particularmente aptas a exprimir os efeitos produzidos no espírito humano por essas doenças morais chamadas pessimismo e desalento, que não são mais do que a ausência da virtude e da esperança. Com não menor ardor, devemos, porém, impedir que o pessimismo e o desalento penetrem na nossa vida de apostolado, com o seu trágico peso de esterilidade. O apostolado cristão exige esforço continuado, perseverante, tenacidade e fé incomovível, que não se abala nem se comove, nas graças do Senhor e na missão por Ele confiada a cada homem, para que nenhum dos elos desta cadeia se quebre. É precisa força que brota da esperança cristã, através da qual o homem bem temperado na luta do apostolado aprende a saber recomeçar. Sirva-nos de exemplo a tenacidade do apóstolo Pedro, no episódio da pesca milagrosa. Não se detém pelo fato de, toda a noite trabalhando, não apanhamos nada. Pelo contrário, declara-se disposto a regressar ao trabalho. Segundo a tua palavra lançarei a rede. Mas, com a força da esperança cristã, não devemos procurar fortalecer apenas a nossa vida. É preciso que saibamos infundir nos outros confiança e serenidade, dando vida a um verdadeiro e específico apostolado de confiança, seguindo o exemplo dos anônimos amigos do cego, de que fala São Lucas no seu Evangelho, que o encorajam com estas belas palavras, a responder ao apelo do Senhor: ânimo, levanta-te, Ele chama-te. A esperança cristã conduz as almas ao abandono. Com efeito, quem espera verdadeiramente no Senhor é sempre fidelidade que entra no âmbito da virtude da obediência.
e assim dispõe eficazmente o seu ânimo para o abandono na vontade de beneplácito de Deus. Este perfeito abandono, a que conduz a virtude da esperança, difere profundamente, como sabes, do quietismo. Doutrina mística, apoiada nas obras do padre espanhol Molinos, que faz consistir a perfeição cristã no amor de Deus e na anulação da vontade do indivíduo. Exatamente porque o abandono, quando é verdadeiro, se faz acompanhar da esperança e da constante fidelidade aos deveres de cada dia, nas mais pequenas coisas, em todos os instantes. Na verdade, a esperança não poupa o cristão, leva-o a comprometer-se com todas as suas forças e possibilidades, coage-o a prosseguir, a perseverar no seu caminho, mesmo que venham a ruir todos os apoios humanos. É precisamente nestas ocasiões que se afirma em toda a sua grandeza a verdadeira esperança em Deus. É o momento de esperei contra toda a esperança. Afirma vitoriosamente São Paulo. É sempre um momento de Deus, um momento que Ele reserva às almas particularmente amadas. A esperança não deve ser nunca um cômodo subterfúgio da nossa preguiça. E o que te recorda o Senhor em 2 milagres que realizou, quando, no começo dos milagres, transforma em Caná da Galileia a água em vinho e quando multiplica os pães e os peixes diante da multidão. Tanto num caso como no outro, o milagre da onipotência do Senhor opera-se depois de se terem esgotado todas as possibilidades humanas. Depois de os homens terem feito tudo o que podiam fazer, a água não será transformada em vinho senão quando os fiéis criados tiverem enchido os recipientes até o máximo. E, antes de multiplicar os pães e os peixes, o Senhor exige o sacrifício total de todos os meios de subsistência de que dispunham, isto é, dos peixes e dos pães que possuíam, não importava que fossem poucos ou muitos, o importante era que dessem tudo o que tinham. Para começarmos a viver a virtude da esperança, devemos pedir ajuda da nossa Mãe do Céu, daquela que é a nossa esperança. Minha Mãe, minha esperança.